Olá, estamos mais uma vez aqui para a nossa última aula da disciplina de administração, Introdução à Administração. Hoje falaremos da Escola Japonesa de Gestão. Com as ideias mais modernas, a união do que nós já tratamos anteriormente, elas vêm a construir, solidificar, condensar a atual Escola Japonesa de Gestão, que é o mais próximo do que a gente encontra nas melhores organizações hoje. Como surgiu essa escola japonesa de gestão? O Japão estava devastado pela Segunda Guerra Mundial. E a sua produtividade era muito baixa. Os carros japoneses não tinham mercado. Então, em determinado momento, alguns empresários, engenheiros japoneses vão até os Estados Unidos entender como era a produção na Chevrolet, produção de carros. Eu sempre estou falando dos carros, né? Mas é porque, lembra lá no início que eu falei do livro A Máquina que Mudou o Mundo? A produção do carro, ela é muito importante nessa história da humanidade, na história da administração. E a escola japonesa de gestão, ela é basicamente vinda da Toyota. São conceitos aplicados dentro da empresa Toyota que constroem a escola de gestão japonesa. Então, um grupo de japoneses vai até os Estados Unidos aprender com o Sloan, que na época era o diretor-geral da Chevrolet. Tem até uma escola, o Sloanismo, mas não tão importante quanto as demais que nós tratamos anteriormente, nas aulas anteriores. E pegam aquelas ideias e levam para o Japão. Algumas diferenças que ocorrem, por exemplo, física, né? O Japão é um país pequeno. Então, eles não tinham a condição de ter uma empresa, uma fábrica de carros gigantesca, como tinham, como era observado, ou como é observado até hoje nos Estados Unidos, com aquelas linhas de montagem enormes. Então, algumas adequações tiveram que ser feitas. E essas adequações físicas, mais somadas à cultura japonesa, ao modo de ser do japonês, é que definem algumas situações encontradas nessa escola japonesa de gestão. Nós detalharemos a seguir. Uma delas é a administração participativa. Nós vamos ver que muitas dessas ideias observadas aqui na escola japonesa, elas beberam da fonte, elas utilizaram, aprenderam com a escola de relações humanas que nós tratamos na aula anterior. Então, o que é a administração participativa? Essa ideia de que mais pessoas pedalando fica mais fácil chegar ao final. Tenho mais força. Então, ali, todos participam. Aquela ideia de hierarquia, de pirâmide, ela é jogada por terra com essa ideia de administração participativa. Todos dentro da organização têm voz. No modelo japonês, todo mundo pode falar, sugerir, acrescentar algo. Quando eu fui, no começo dos anos 2000, eu fui fazer uma visita na fábrica da Mercedes, em Juiz de Fora. A Mercedes estava chegando no Brasil. Eles chegavam para produzir um carro chamado Classe A. Talvez alguns de vocês se lembrem. E a ideia do Classe A era ser um carro da Mercedes mais popular. Só que por uma série de questões, principalmente tributos, o Classe A chegou ao preço do melhor carro da Chevrolet na época, que era o Vectra. Então, era um carro popular com preço de carro top de linha. Então, o Classe A não foi muito bem aceito no mercado e acabou parando a produção. A produção durou poucos anos. Mas uma coisa que eu observei lá é que existia um quadro na linha de produção em que as pessoas iam lá e sugeriam melhorias. Todos têm voz. Todos tinham voz dentro da organização. E essas sugestões, dependendo da sugestão, ela poderia virar até um carro.
pessoa ganharia um carro. Se a sugestão dela melhorasse muito a produção, ela ganhava um carro como brinde. Então, a gestão participativa é dar voz a todos. Todos se sentem parte da organização. Fica muito mais fácil trabalhar. Para o japonês, a prevalecência é no planejamento estratégico. Lembra o PDCA que eu mostrei para vocês, do modelo japonês? O japonês planeja muito mais, checa muito mais, executa rapidamente. Então, o japonês tem um planejamento maior. E esse planejamento é dividido em 3 níveis. O estratégico, onde o grupo responsável faz o planejamento da visão da organização, ou seja, onde ela quer chegar, da missão, que normalmente é uma frase que a gente tem que define o que a empresa faz, o que ela pretende, onde ela pretende atuar, onde ela quer chegar. Vocês podem ver, por exemplo, a missão da Coca-Cola estar em todos os lugares do planeta. É só isso. Por curiosidade, pesquisem no Google. Missão do McDonald's, a missão do Instituto Federal. Provavelmente quem trabalha numa empresa maior tem lá uma frase, fica normalmente perto do relógio de ponto, a missão, para que todo dia você passe lá e leia a missão da sua empresa. O mapa e objetivos estratégicos, isso tudo está lá no planejamento no nível estratégico. No nível tático, nós temos os painéis diretores setoriais, planos diretores setoriais, a divisão dos planos diretores setoriais. É onde cada setor quer chegar, o que é para cada setor, o planejamento setorizado. Ele é mais, é um plano ali de um local, de uma parte da organização. Esse aqui é um plano do todo, esse é de uma parte. E o plano de gestão anual, ainda menor. Começamos o ano aqui, onde queremos estar no final do ano? Por exemplo, vender 200 mil unidades. Ou outro exemplo, ter 3 milhões de faturamento. Ou chegar a ter 5 mil clientes. Cada organização terá um plano operacional diferente. Depende muito do negócio em que está envolvido. Mas o modelo japonês preconiza o planejamento, a ênfase no planejamento. A visão sistêmica. A palavra sistêmica significa, ela é derivada do sistema, do todo. É enxergar o todo, uma visão holística. É observar o todo. Uma visão sem ser essa visão sistêmica, essa visão holística, por exemplo, você chega quando você está com uma dor de cabeça. Você vai num médico específico que cuida só de dor de cabeça. Você está com dor no ombro. Você vai lá no ortopedista que só olha ombro. Esse não tem uma visão sistêmica. Ele só cuida daquele local e ele te dá um remédio só para aquilo. E às vezes a dor aqui no ombro é derivada de um outro problema. Uma visão sistêmica, uma visão do todo da empresa, possibilita uma melhor análise do que pode estar acontecendo e ajuda a chegar no objetivo final da organização. A visão sistêmica é um passo importante, uma atitude comum do japonês, do modelo japonês de gestão. A supremacia do coletivo. Para o japonês é muito mais importante o bem-estar do coletivo do que um bem-estar individual. As pessoas tratadas como pessoas. Essa ideia do todo é muito mais importante. O coletivo é muito mais importante. Vejam bem, lembre-se da aula de relações humanas. Está muito similar às ideias apresentadas ali nas relações humanas, na escola das relações humanas. A ênfase na produtividade é o grupo puxando para cima. A produtividade sempre em cima. O principal é a produtividade. Eles são altamente produtivos. Os japoneses produzem muito em pouco tempo. São altamente produtivos. É fruto de toda uma ideia, uma cultura organizacional dentro daquela gestão, desses princípios.
A busca da qualidade total. Essa ideia de qualidade total, vocês terão mais algumas disciplinas dentro do curso de logística que tratará melhor de ferramentas da qualidade total. Eu vou falar aqui rapidamente de um exemplo de uma, que é a 5S, que é um ciclo que constitui a organização do local, a limpeza do local, a padronização, a autodisciplina e a utilização. E isso é cíclico. Isso vai uma constante. E existem outras, Seis Sigma, Kanban, Just in Time, são todas ideias da gestão da qualidade total. E vocês terão ainda uma disciplina que falará só dessas ferramentas. Mas todas essas ferramentas foram introduzidas pela Escola Japonesa de Gestão. Tecnologia e padronização. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em japonês. Não é isso? E eles sempre estão com o melhor, eles sempre buscam o melhor, eles se concentram dentro do que há de mais novo, de mais moderno, de busca pela qualidade, de busca pelo o que há de mais novo. E busca a padronização. Todos os produtos são iguais. Os resultados são iguais. Uma política de recursos humanos eficaz. A pessoa certa para o lugar certo. Eles têm uma política de recursos humanos, de busca por recursos humanos, de processo seletivo, muito adequados. A questão da manutenção. O modelo japonês faz manutenção preventiva. Ele prevê o problema, ele age antes que o problema ocorra. Ele faz uma manutenção para que não estrague. Ele não espera a máquina estragar para fazer a manutenção. Isso tem a ver também com o ciclo PDCA deles. Mas a manutenção preventiva é um dos destaques da Escola Japonesa de Gestão. Limpeza e arrumação. Eles tratam a organização como tratam a casa deles. Vou contar um caso para vocês. Eu tenho um amigo que trabalhava numa mineradora perto de Belo Horizonte. E essa mineradora, vamos supor que ela tinha ali uma previsão de produção de um minério, ouro, por exemplo, que ainda produziria durante mais 20 anos. E um grupo de japoneses comprou essa mineradora sem conhecer. Eles não vieram aqui conhecer a mina, a mineradora. Eles compraram de acordo com essa produção estimada para os próximos 20 anos. Então compraram a mineradora e vieram, depois de comprado, do negócio feito, vieram até o Brasil. E esse meu amigo foi recebê-los no aeroporto, porque falava inglês fluentemente, foi parte da comissão que recebeu os japoneses e os levou para conhecer a mina que eles tinham comprado, a empresa que eles tinham comprado. Conheceram, fizeram, viram tudo, mas naquele jeito japonês, sempre em silêncio, não comentaram nada. No dia seguinte, o dono da mineradora fez um churrasco na chácara dele. Futebol, churrasco, para receber bem os japoneses. E no terceiro dia, o meu amigo foi levar os japoneses embora, levá-los ao aeroporto para ir embora. Então, na viagem, perguntou: o que vocês acharam da mina que vocês compraram? E a resposta foi: lá no Japão, nós tratamos a nossa organização, a nossa empresa, como a nossa casa. A nossa organização no Japão tem uma grama tão verdinha e bem arrumada quanto o seu sítio. Ou até melhor. Ou seja, o japonês cuida da organização que ele trabalha como cuida da sua casa. Muitas vezes aqui no Brasil a gente tem sonhos de trabalho, eu crio um negócio, mas o meu sonho não é do negócio, o meu sonho é de lazer. Eu tenho um negócio para poder
oferecer questões do meu lazer. Eu pego o lucro da empresa e invisto no meu lazer, ao invés de pegar o lucro da empresa e reinvestir no meu próprio negócio. É uma diferença de conceito que o japonês tem muito claro. Então, essa ideia de segurança, manter um ambiente limpo e organizado, essa limpeza e organização para o japonês é muito importante. A organização da empresa é o segundo lar, ou o primeiro lar deles. A relação dos fornecedores e distribuidores para o japonês, para o modelo japonês de gestão, é muito importante. Às vezes a gente tem a máxima que o cliente tem sempre a razão. Então, pensando em você, dono da empresa, como cliente de alguém que distribui espuma para uma fábrica de colchão. Você é dono de uma fábrica de colchão e alguém distribui espuma, né? Te vende, te fornece espuma. Pensando nisso, você é o cliente, certo? Será que você tem sempre a razão? Para o japonês, você tem que tratar muito bem o fornecedor e o distribuidor. E não ser visto como cliente, mas como parceiro. Ele pode te ajudar muito a, por exemplo, conseguir um preço melhor, a te dar um desconto, um prazo maior. Então, você é cliente, não se sinta superior por ser o dono da empresa. Você tem que ser parceiro do seu fornecedor, do seu distribuidor. Por fim, a cultura organizacional. A cultura organizacional, ela diz respeito a questões relacionadas aos valores que a organização emana e passa para os seus funcionários, aos seus colaboradores. A cultura ela é construída ao longo de muitos anos, mas normalmente ela aparece com o seu fundador. O que o fundador vislumbra para aquela organização, o que ele pensa de futuro para aquela organização, muitas vezes é o que transforma e mantém, solidifica a cultura organizacional da empresa ao longo dos anos, ao longo de toda a sua história. É o que a cultura organizacional chama de mito da organização, ou herói da organização. É a pessoa que transformou aquilo, que criou aquilo. Então, as ideias do fundador, elas são transmitidas geração em geração ao longo do tempo da organização e elas carregam essa ideia, essa cultura ao longo do tempo. Isso é muito fácil de ser observado em organizações que nascem para serem tecnológicas, que nascem para ser revolucionárias, que nascem para ser à frente do seu tempo. Por exemplo, a Apple, ela nasce com a ideia de ser a melhor. Por exemplo, que eu falei da missão da Coca-Cola, ela nasce com a ideia de estar em todos os locais do mundo. Alguém duvida disso? Que a Coca-Cola atinge isso? Coca-Cola tem no mundo inteiro. Em qualquer lugar que você for, você vai achar uma Coca-Cola. E ela nasce com essa ideia. Essa é a cultura dentro da organização. Também digite no YouTube, por curiosidade, cultura do Google, como é fazer estágio no Google. Você vai ver lá qual que é a cultura dentro do Google. As pessoas podem jogar videogame, comer o tempo inteiro e trabalhar de chinelo, não tem horário para entrar, horário para sair, porque essa é a cultura. Lá existe a cultura de fazer esse tipo de coisa, mas em contrapartida, essas pessoas têm alta produtividade, porque a cultura também passada a eles é que eles têm que produzir. Então a cultura é um jeito da gente entender a empresa, é um jeito que a gente consegue observar a empresa e ela é transmitida de geração em geração, de pessoa em pessoa. Pode mandar embora o funcionário ser demitido, pedir demissão, que vai entrar outro e vai entender bem o que é aquela cultura daquela organização. Ela é solidificada, ela passa para quem quer que esteja ali dentro. A cultura é uma coisa, é importante que a cultura seja forte. Empresa com cultura fraca não chega a muito, não vai muito longe. Não chega muito longe. Agradeço a atenção de vocês. Nos encontramos em outra disciplina. Espero que vocês tenham gostado.